Amigos e amigas, estamos aqui de novo com o nosso Negros Online, o canal dos Negros Livres. É aqui que nós fazemos um grande debate, que é de uma iniciativa de produção da nossa Universidade Zumbi dos Palmares. A Zumbi dos Palmares, você já sabe, está com o vestibular em andamento, te convidando para poder vir conhecer, que aqui você tem a grande possibilidade da mobilidade social pela educação, pela cultura. E aqui, na Zumbi dos Palmares, hoje, no nosso Negros Online, nós vamos ter uma conversa bem bacana. Sempre bacana as conversas Negros Online. A gente faz, somos recorrentes nisso, dos temas que interessam para a comunidade negra brasileira. Vamos conversar hoje sobre cidades antirracistas, sobre mudanças climáticas, sobre esses temas da cultura e da ciência. Nós teremos hoje aqui uma alegria de termos hoje conosco aqui. É o professor Odair Marques Silva, é autor de um livro fantástico que nós falaremos também em algum momento aqui nesse nosso encontro de hoje. Mas antes eu quero te pedir para dar o like, dar aquele ok e mandar sugestões também para a nossa programação, para a nossos programas. Aí estamos sendo exibidos nos links da nossa Zumbi dos Palmares e no canal universitário. Venha junto conosco, manda aquela questão que considere importante para que nós façamos a abordagem aqui no nosso Negros Online. Professor, é contigo. Olá, olá, muito obrigado por este convite, honroso convite. Nós nos sentimos assim muito felizes de estar contigo, professor Eloy Ferreira, uma pessoa que tem uma trajetória de luta, uma trajetória de carreira mesmo nesse país, né? E que ocupou brilhantemente o ministério. E são essas personagens, essas figuras que você representa que nos motiva a continuar a nossa trajetória, não é? Lá na Zumbi, eu estou desenvolvendo o papel de diretor de pós-graduação, pesquisa e extensão, e é uma alegria estar aqui no Negros Online. Maravilha. E nessa perspectiva desse trabalho, que é bem legal, bem interessante, discutir pesquisa, pós-graduação, numa universidade que tem essa dimensão da Zumbi, como você vê, quais são alguns projetos que estão em andamento, ou que você já está formulando, e como envolver a turma, de estudantes para se apropriarem desses conteúdos da pós-graduação e, ao mesmo tempo, divulgar para que outros jovens venham fazer sua pós-graduação na nossa Zumbi dos Palmares. Esse é o grande desafio, Eloy, de colocarmos para a nossa comunidade uma série de novos conhecimentos. Esta semana nós tivemos um simpósio sobre mudanças climáticas e o papel da sociedade com relação a elas. Nós, no Brasil, estamos sentindo fortemente, não é? Esses impactos das mudanças climáticas, mas que elas envolvem muito a questão territorial e no território, né, onde estão as comunidades mais fragilizadas, onde elas sentem, né, as enchentes, as derrubadas das matas, as queimadas, a poluição urbana, são nas periferias onde as casas são mais fragilizadas, as pessoas têm menor condições de tratativas urbanas, não é? Então, na Zumbi dos Palmares, os nossos cursos de pós-graduação vão tentar trabalhar fortemente essa história das mudanças climáticas e o que nós podemos contribuir para estar alterando essas consequências. Não, a sua fala traz assim tanta oportunidade de reflexão, de debate, porque nessa dimensão das mudanças climáticas, não é um tema discutido, você bem citou, pelo Brasil somente, ou pelas Américas, é o mundo todo experimenta tudo que se dá em torno das mudanças climáticas, né? E quando a gente percebe as mudanças climáticas, visto esses eventos havidos agora recentemente no Brasil, no Rio Grande do Sul, como a comunidade negra foi mais afetada, porque ela estava na franja da cidade, nas favelas, nos lugares mais afastados e nos lugares mais com menos oportunidades dos serviços públicos chegarem para garantir sua qualidade de vida e sua vida. Então, esse é um tema mega importante para ser discutido, mas, para além disso, né, tem ainda as questões, como você também citou muito bem, questão da segurança, questão do emprego, questão da universidade, questão da educação.
questão da saúde, questão do acesso aos bens culturais e econômicos. Essa pós-graduação, ela pode também ser multifacetada em inúmeras áreas, né? Segurança, comunicação, não, ó, esse tema mega importante para a gente, saúde, enfim, está livre, direitos, né? Tá, vai ter uma formatação de algumas áreas distintas para chamamento, editais de convocação, áreas de concentração para que a juventude negra e a juventude não negra, mas que tenha o sentimento antirracista, que tenha o sentimento da luta por igualdade de oportunidades, de igualdade, possa chegar, se aproximar da Zumbi nessa dimensão dessa pauta que você vai introduzir na pós-graduação, que vai ser muito legal. Tem alguma coisa assim já pensada, idealizada, que poderá despertar o interesse da juventude? Ah, certamente, muito bem colocado, Eloy, assim, muito bem colocado. Eu só comentei mudanças climáticas porque nessa semana tivemos um simpósio internacional, inclusive, com representantes de uma universidade angolana presente, secretários municipais, Unilab, USP, uma repercussão enorme, com relação aos parceiros que estão se construindo. Mas o, o forte da Zumbi dos Palmares tem sido o direito, não é? A formação de advogados e profissionais do direito. Então, a justiça racial é um eixo que mexe com contratos, com legislação, com direitos normais de toda a vida urbana. Hoje nós temos uma sociedade quase que judicializada, não é? Cheia de conflitos. Então, essa formação desses jovens na área de direito e a especialização nas várias formas do direito estarão sendo contempladas nessas características, né? E tem aí o direito com relação ao uso da internet, ao uso dos dados, que é uma coisa sofisticada hoje, e abrange, mas também vendo assim, o volume de necessidade de atividade formativa do nosso povo é tão grande, e você elencou 6, 7 grandes movimentos, comunicação, mídias digitais, publicidade, propaganda. É um volume que até nos perdemos de tanta necessidade de formação do nosso povo. Mas vamos tentar criar alguns cursos e estamos aceitando parcerias, viu? Se alguma iniciativa privada, algum outro órgão público nos assistir, fala, puxa, eu quero fazer uma parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares, aproxime-se da gente e vamos viabilizar essa parceria com novos cursos. Olha, essa aí foi uma boa chamada. Venha para Zumbi dos Palmares para poder participar desse momento de construção de um novo Brasil, um Brasil de inclusão. E nesse mesmo diapasão, digamos assim, eu diria que tem um tema que também pode ser bem importante para Zumbi dos Palmares debater, que eu digo isso sempre porque é um documento fantástico, extraordinário, que é o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 12.288, que é na perspectiva do Brasil. Não é um documento somente para negras e negros brasileiros, é um documento para toda a brasilidade, para que todos tenham acesso a essas oportunidades que naquele documento existem, mas que carecem objetivamente de muita regulamentação. Regulamentação para poder fazer com que o direito ganhe eficácia, seja acessível, a sociedade possa fruir daquelas possibilidades que a lei estabeleceu, como é a lei do Estatuto da Igualdade Racial, é a lei 12.288. Então, também eu insto também a Zumbi a botar uma linha de discussão disso daí, porque é importante regulamentar essa lei para poder, inclusive, ao mesmo tempo, até apoiar que a Zumbi é uma ação afirmativa da sociedade civil. E o Estado brasileiro precisa apoiar a Zumbi também por isso, porque é uma ação afirmativa, tem previsão na lei e faz um trabalho que é fantástico. Então, o convite para que a iniciativa privada e que o Estado também venha é fantástico, daí, muito bom. Eu fico muito animado com isso. Mas também a gente não pode deixar de ter, nesse momento aqui, deixar passar a oportunidade de ouvi-lo sobre o seu Atlas, esse documento, esse Atlas geográfico da África, cultural, né? África geocultural da África. Muito importante essa produção que você tem a nos ofertar, porque queria que você falasse bem para a gente disso, que é tão fantástico. Às vezes as pessoas, você já viu, claro, nós já todos vimos, alguns falam assim, aquele país, a África,
porque há um processo de desconhecimento do que é a África. Alguns imaginam que anda-se na África correndo de leões, ou imaginando que vão topar com elefantes, ou imaginando que estarão, enfim, uma turma muito inculta, e há um processo de desinformação também. Eu acho que é um projeto de desinformação. O seu trabalho, como você fala para a gente um pouco desse Atlas, porque acho que é uma riqueza para a juventude, para os brasileiros e brasileiras, para nós que somos descendentes de africanos, conhecermos. A sociedade brasileira há um projeto de quase que invisibilidade dos países africanos. Isso e é fácil de diagnosticar. Uma das primeiras conversas que eu faço nas reuniões, nas palestras que faço com professores, nos cursos, eu pergunto uma pergunta simples: quantos países da África de memória você lembraria agora? E escreva isso no papel, o nome desses países. Olha, os que melhor se posicionam, os que lembram mais, chega a ter 7, 8 países, e esses já estão muito bem, assim, estudando o continente. O continente africano são 54 países, Eloy, 54 países, é impressionante. E aqui no Brasil, nós não colocamos isso nos nossos livros didáticos. Desde o ensino infantil, fundamental, médio e no universitário, não se tem matérias, textos, estudos bacanas ali, singelos, para que os estudantes tenham a ideia da riqueza cultural, sabe, desse volume de 54 países, e é muito bacana. E outra ausência são sobre os centros urbanos, as capitais dos países. Destes 54 países são lindas, urbanizadas, com universidades, shopping centers. Marrocos tem trem de alta velocidade, centros de pesquisa renomados internacionalmente. Não se fala isso no Brasil. Então, nós criamos, foram 8 anos de pesquisa, viu? Não foi assim, uma internetzinha, buscando aqui e ali, não, ajuda de inteligência artificial como fazem, não. 8 anos de pesquisa, criamos um livro voltado para esses estudantes, é muito voltado para os estudantes de ensino fundamental e médio, uma página ou duas para cada país, mas com fotos lindíssimas desses centros urbanos, não é? E esta é nosso eixo de trabalho, é o Atlas Geocultural da África, e que também convido, se vocês quiserem conhecer, está à disposição para vocês encontram ele na internet, e através desse relacionamento na Zumbi dos Palmares, você pode também estar combinando conosco uma atividade de formação de professores na sua Secretaria de Educação, onde você esteja atuando. Vamos divulgar os países africanos. A afirmação de ser brasileiro é necessário esse vínculo com o continente africano. Pô, perfeito. Agora, na sua exposição daí, me ocorre até que esse trabalho desse Atlas Cultural sobre a África, ele também pode ser uma das possibilidades de se lançar a mão na educação pública, na educação privada também, para o ensino da Lei 10.639, porque, ainda que não é um mergulho em todo o ambiente cultural, mas é o primeiro acesso, o primeiro encontro, aquele encontro que pode apaixonar para sempre, eternamente, a gente vai ter com esse documento, com esse livro seu. Então, pode ser também uma ferramenta que inicia para a Lei 10.639, que é da história da África e dos africanos. E o Ministério da Educação e Cultura, ele também tem essa responsabilidade, tem uma secretaria que trabalha com esse olhar, poderia também fazer uma ponte de aproximar, né? Você não vê que esse material pode ser lançado também nessa perspectiva? Ah, certamente, certamente. Como nós dos movimentos já falamos, né? Não basta é, ser contra o racismo, nós precisamos ser, nas nossas práticas cotidianas, antirracistas. E Perfeito. antirracista é em todos os ambientes, né? Não é só na nossa estética, na nossa forma, na questão cultural, na nossa herança africana, na cultura brasileira, mas nas relações com o continente africano. Eu sempre motivo, professor Eloy, que toda a universidade brasileira, pública ou privada,
deve possuir ao menos um convênio com uma universidade africana. Olha essas milhares de universidades brasileiras, se elas fizessem um convênio com uma universidade africana, a riqueza de entrada de conteúdo, de conhecimentos, de formação e de vínculos, inclusive, né, entre docentes, entre estudantes. E seria muito Fantástico, bacana se os Ministérios fantástico. da Educação e as Secretarias de Educação inserissem a África de uma forma mais sólida, de uma forma mais contemporânea, como conteúdo escolar. Seria perfeito. Não, isso é fantástico. Isso seria assim um encontro do Brasil, a gente fazer com que o Atlântico deixasse de ser esse oceano e nós pudéssemos fazer essa ponte, é uma ponte cultural, uma coisa que a gente vai ali, que nós conhecêssemos sobre a história do Brasil, mais efetivamente. O Brasil é o país com maior população de descendentes de africanos em todo o planeta, então está aqui. Então a gente poderia ter um documento assim e conhecer. E eu sempre assim, me volto à lembrança que, numa ocasião que visitei a África do Sul, e pude vivenciar na África do Sul, no período pós-apartheid, o Museu do Apartheid. Você imagina o que é isso? Não é o Museu do Negro Sul-Africano, não é o Museu da África do Sul, é o Museu do Apartheid. É o Museu do confronto com o passado de hostilização aos africanos na África do Sul. O nome dele é Museu do Apartheid, muito forte. E o Brasil, nós nunca tivemos um museu que tratasse desse tema, desse passado que nós tivemos, que é o Museu da Escravidão. Iniciativas muito fortes, muito valorosas, Museu daqui, Museu da África, Museu da Cultura Africana, mas a gente tem que ter esse confronto, porque ao não fazer isso, tem Museu do Imigrante, ó, bonito, mas não tem Museu da História da Escravidão. É muito singelo, né? Mas é grave. E essa informação vai nos levar, em algum momento, a termos que fazer esse tipo de memória, porque já que temos Museu do Imigrante, Museu do Amanhã, Museu de Belas Artes, mas vamos fazer esse Museu do Ontem também, e o seu trabalho acaba sendo uma inspiração para essa discussão daí, porque dá uma animação de imaginar, as pessoas vão ver a África desde os seus é, momentos mais antigos até esse momento atual, de países que têm uma economia desenvolvida, que tem uma riqueza cultural extraordinária e que o Brasil pouco conhece. E achei ótimo quando você disse quantos países da África você já conhece? Ah, eu conheço um. Na África, alguns devem dizer isso, não dizem, não? Nas suas abordagens? É verdade, assim, e é muito curioso, não é? Porque eu vou falar uma contraposição entre eurocentrismo e afrocentrismo, né? Nessa história. Os nossos estudantes, no ensino médio, já falam o nome de 10, 12 países europeus com uma facilidade enorme, porque isso está no seu cotidiano didático. E você faz a mesma pergunta, inclusive assim, há muitos mais países, se não me engano, mais que o dobro do número de países no continente africano do que no continente europeu. E eles Europeu. não conhecem o nome dos países, nem o nome, quanto mais as culturas locais, a força econômica de cada um, a pujança e tudo mais, né? Então, Daí, fazer uma provocação, coloca para a gente aí o endereço do Atlas Geocultural da África, porque isso é instigador para que todos conheçam esse documento, que é um belo trabalho, para que todos conheçam e vão ir ao encontro dessa sua. Enuncia para a gente aí esse endereço. ok, você pode encontrá-lo no editoraeiros.com.br e nós temos um projeto também de divulgação de notícias africanas semanalmente, um site chamado africaatual.com.br, bem simples, África Atual, tudo junto, minúsculo, africaatual.com.br, e tem informações sobre cursos para professores, notícias de países africanos, o próprio Atlas está marcado lá, e você pode dialogar conosco nestes dois ambientes, o site da editora Eiros, editoraeiros.com.br, e Atlas, africaatual.com.br, pode dialogar conosco a partir desses dois espaços. A minha ancestralidade está na Serra Leoa e em Camarões. Mas veja, mas eu sou um felizardo de ter
tido a oportunidade de conhecer, saber dessas informações. Mas podemos reunir para poder ir fazendo, compartimentando até chegar aos 54. É uma ideia. Aí você prepara esse trabalho para a gente, seleciona os 54 em meia dúzia de programas para poder dar uma pitada do que sejam essas economias, do que sejam essas populações, da cultura, hein? E aí, assim, vamos divulgar mais ainda esse atlas cultural da África. A Zumbi dos Palmares do Selo Negros Online, dando essa contribuição cultural para o Brasil e para a negritude. Hã? Faremos isso com alegria imensa. Sempre me coloco à sua disposição. Negros Online é um programa espetacular, não é? Que estamos aqui para divulgá-lo o mais possível. Então, está combinado, vamos planejar e, na medida do possível, também trazer alguns docentes africanos que possam comentar do seu próprio país, isso com uma leveza e com o tempo, não é? Porque imagina produzir 54 programas, um para cada país, é quase uma é quase uma Oh, luta assim, homérica que se diz, né? é, é, Mas é uma é um desafio pincelada. enorme, é um desafio enorme. Aí, não, e é importante, porque com certeza não é importante, é imprescindível. O Brasil precisa ter esse encontro que é extraordinário. Nós não temos linhas diretas para a África, é um negócio de doido. Olha só, é, excetuando, nós tínhamos a TAAG, que fazia uma linha direta para Angola. Eu nem sei se está ainda em vigor, porque depois, durante a pandemia, houve também um problema grande, e já tinha também diminuído essa presença. Mas é preciso que nós tenhamos linhas diretas, pontes diretas, porque são pontes culturais, econômicas, pontes de solidariedade e, ao mesmo tempo, descobrir como fazer tratados. É verdade. Eu creio que você colocou um dos eixos principais, eu creio que é do movimento, não só do movimento negro brasileiro, e todos aqueles que apoiam a luta antirracista, e todos aqueles que querem ver o nosso país, o Brasil, crescer de uma forma cada vez mais pujante. O continente africano é um mar imenso de potencialidades e possibilidades. É impressionante o quanto nós podemos fazer de produtos nossos indo para lá, produtos de lá vindo para cá, e ampliar essas relações, que não só são de intercâmbios culturais, que muitas vezes se fala, mas ou turismo, não é? Mas os intercâmbios de negócios mesmo, os intercâmbios universitários, de pesquisa científica, há um potencial imenso. E só como boa notícia para você, já a TAG, que é a empresa aérea angolana, já retomou seus voos. Aqui, certamente, Rio de Janeiro e São Paulo tem voo direto para Luanda. O país, o governo angolano liberou o visto, então não há mais necessidade de tirar vistos para brasileiros ir para Angola, o que é uma facilitação enorme, porque às vezes o visto demora um mês para conseguir e tal. A África do Sul também não há necessidade de vistos, não é? E o Egito também não há necessidade de vistos, esses eu sei certamente. E tem uma companhia aérea que está crescendo assim, estupidamente em África, que é a Ethiopian Airlines, companhia da Etiópia. Está crescendo assim, então vale a pena E que faz visitar esse voos lado. e que faz voos de muito conforto, de muita qualidade, de muita segurança, e, sobretudo, toda Aviões, é ótima. Essa empresa, Super Airlines, é ótima. aviões excelentes. A notícia, inclusive, assim, eles estão fechando um acordo, salvo engano, com o governo da China, de fazer o seu segundo aeroporto internacional, porque eles já não comportam o volume de pessoas que estão indo para o continente através da Etiópia. E a gente acha que a Etiópia é um país só pobre, Não. fragilizado, sabe? E eles estão, é o maior hub de aeroporto, e é lindo, o aeroporto da Etiópia é lindo. É só para dar esse gostinho para nós, que quem estiver assistindo, assim, queira visitar o continente africano, os países africanos. Existe conforto nos voos, existem hotéis lindos, existem espaços lindos para serem vistos, e utilizem a Zumbi dos Palmares, a universidade, como um ponto de intercâmbio, de relacionamento, de parceria. Estamos lá à disposição para poder facilitar esses projetos. Agradeço imensamente essa conversa que tivemos hoje com o professor Odair. Vocês viram a qualidade desse homem que tem esse trabalho extraordinário. É isso. Negros Online é o espaço do debate livre, do debate aberto, da cultura.
com certeza, da mobilidade que você pode experimentar com esse conhecimento. Até o nosso próximo Negros Online. Aquele abraço.